mesmo porque essa tinta ela vai ficar armazenada em diferentes locais, com diferente temperatura, e uma tinta dentro da embalagem pode chegar até, muitas vezes, a 60 graus, dependendo de onde ela é armazenada. Já no filme seco, ele tem que ter baixa volatilidade, para ele não se degradar com a diferença de temperatura, que fica exposto ao filme. E também ele tem que ter um amplo espectro de ação, seja contra fungos ou contra algas. Então, as principais características que esses dois produtos têm que ter, na verdade, uma grande estável é uma variação de temperatura, em uma ampla faixa de pH, mas geralmente eles cobrem. A tinta geralmente fica num pH alcalino, mas existem muitas bactérias que só se desenvolvem no pH ácido e outras só no alcalino. Então, ele tem que ter uma faixa de pH grande de atuação para cobrir tudo. Ele não pode interferir na reologia do produto. Na verdade, o biocida ele não pode interferir em nada nas características da tinta. Tá? Reologia, cor, e nada que acaba interferindo na aplicabilidade dela final. E o Brasil ainda não é muito regulamentado, tá? Mas preferencialmente é bom que tenha uma baixa toxicidade e ecotoxicidade. Quando eu falo que ele não é muito regulamentado, que apenas algumas multinacionais acabam seguindo resoluções das matrizes e impedem algumas moléculas serem utilizadas como ativo biocida. Tá? E claro, tem que ser econômico no uso, que apesar de ser considerado o biocida é um aditivo, a quantidade geralmente é muito pequena, considerando o resto das matérias-primas, varia de 0,1% a no máximo 0,5%, mas a falta desse produto causa um estrago muito grande. Dando continuidade, na verdade, para definir a quantidade de biocida adequada que um produto precisa para ele ser resistente aos micro-organismos, nós precisamos do auxílio de laboratórios. Tá? Então, existem dois ensaios. Um é para preservar no estado úmido, que é o challenge test, e mais um outro para verificar o ataque aos fungos. Tá? Então, começando com a preservação da embalagem, o challenge test nada mais é que determinar se o produto vai resistir a repetidas adições de contaminações. Como é que funciona isso? São inoculados várias concentrações, várias vezes de concentrações conhecidas de micro-organismos conhecidos também, que eles seguem uma norma, e ao longo do tempo é possível verificar se ele está resistindo ou não a essa contaminação. Então, como é que funciona? Por exemplo, aqui nesses diversos frascos estéreis, eu peguei uma tinta e eu estou adicionando diferentes biocidas em diferentes concentrações, e todos esses potinhos vão ser submetidos a contaminações, e depois de um período determinado eu vou conseguir saber se ele resistiu ou não, através dessa contagem microbiana, que nada mais é que determinar a população presente de micro-organismo nessa amostra. Tá? Uma vez feito o teste para verificar se ele tem uma boa preservação na embalagem, é necessário verificar se o produto vai ser eficaz no filme seco, tá? Depois de aplicado. Então, como é que é feito esse ensaio? Na verdade, existem duas maneiras: a câmara tropical ou as placas de Petri. Tá? A câmara tropical é um dispositivo, ele é bem fiel a essa reprodução aqui, é praticamente uma casinha de acrílico, onde você coloca os corpos de prova aqui, você geralmente dá 2 demãos de tinta, deixa secar, esses corpos de prova são pendurados aqui, em uma atmosfera fechada e controlada de umidade, temperatura, e aqui embaixo existe muitas vezes terra ou mesmo água, depende do processo, onde são adicionados diversos fungos conhecidos, tá? Todos normatizados. A diferença é que a gente adiciona todos ao mesmo tempo aqui, e ao longo do tempo é retirada essas amostras para verificar se houve crescimento ou não. Tá? Aqui é um exemplo de uma amostra que foi retirada, e a gente consegue, na verdade, avaliar o ataque pelo percentual do corpo de prova que sofreu ataque. O quanto que ele foi contaminado. Ele estava branquinho, era uma tinta branca,
e aqui a gente costuma fazer sempre os testes em duplicata para evitar erro. Então, nesse caso aqui, é feita uma escala de 0 a 5, esse aqui estaria algo em torno de 3. Tá? O ensaio de placa de Petri, ele é diferente no sentido que não é necessário utilizar uma câmara tropical, mas são feitos ensaios laboratoriais. Na verdade, esses corpos, essa parte branca, que eu não sei se dá para enxergar aí do fundo, é o filme aplicado com tinta. E aqui seria um meio de cultura, onde é adicionado fungos. Na verdade, aqui a diferença, em vez de ser tudo misturado como na câmara tropical, aqui é feito separadamente por fungo. Aqui é um tipo de fungo, aqui outro. Então, na verdade, a avaliação é feita se o fungo sobe em cima do corpo de prova. Nesse caso aqui, os dois foram aprovados. Tá? Houve contaminação só em volta. É uma simulação. Bom, dando continuidade à simples equação que eu falei que teoricamente era fácil, que era de adicionar biocida, fazer os testes, viria a parte de limpeza e sanitização, que muitas vezes só é percebida pelos clientes a hora que você tem um prejuízo econômico ou de saúde. Tá? Mas a limpeza é muito importante porque é ela que vai garantir que a dosagem ótima de biocida que você fez com os testes, que ela vai se manter nesse caso. Porque essa aqui são fotos reais, tá? Foram tiradas de planta, e esse aqui é o final de um trocador de calor, isso aqui é a borra que saiu de dentro dele. Tá? Então, visualmente já dá para perceber que está completamente contaminado, e isso acaba interferindo na preservação final da tinta. Então, na verdade, é um processo. Então, esse processo tem que se fazer a limpeza de tempos em tempos, que é muito simples, na verdade. É uma ação mecânica, é simplesmente raspar e, em seguida, fazer uma limpeza química, quando for necessário. Seja com soda, ou com vapor de água, ou de algum outro produto, biodispersantes. Cada cliente tem um jeito de fazer a limpeza, e isso está correlacionado com o material do equipamento, para evitar corrosão também. Após a limpeza, é necessário que seja realizada uma sanitização. Essa sanitização é feita com biocidas de ação rápida, tá? Quase que comparando grossamente assim um desinfetante, para que todo e qualquer resíduo de micro-organismo que tenha ficado, ele seja removido. Geralmente são biocidas à base de aldeídos, glutaraldeído, mesmo formaldeído, e fenólicos. Bom, em seguida, como é que a gente consegue verificar se o que foi limpo foi efetivamente limpo? Né? É através do monitoramento. Tá? Então, primeiro, descobre-se a quantidade adequada de biocida para cada produto, e cada tinta é uma tinta diferente, no caso. Tá? Toda tinta a gente não pode, a gente tem uma ideia quando vai indicar um biocida, por experiência, mas cada tinta possui um jeito de fabricar, às vezes, diferente, adição de matéria-prima diferente, fornecedores diferentes, então cada tinta é única, então tem que sempre que fazer esse trabalho. Então isso aqui basicamente é uma planta mais completa, está incluindo aqui a fabricação de resina juntamente da tinta, mas o princípio é básico, na verdade. A gente tem que sempre verificar os pontos em que podem ocorrer o crescimento microbiológico. Por exemplo, matéria-prima base água, pode ser um dispersante muitas vezes, a própria resina. É claro que esses produtos eles vêm do fabricante preservados, mas muitas vezes um tanque de armazenagem, quando ele não é limpo, ele acaba no cliente transferindo a contaminação para essa matéria-prima. Tá? Filtros, bombas, tubulação, caixas de armazenagem, todos são lugares propícios para que possa ocorrer, vir a crescer o micro-organismos. Tá? Muitas vezes também o transporte é importante, e a tubulação. Então, na verdade, teria que olhar a planta como um todo para poder indicar quais são os pontos específicos. Na verdade, é bem simples também monitorar a superfície. Eu acabei não trazendo, mas é um equipamento simples, é como se fosse um cotonete gigante, que você passa na superfície, ele tem um meio de cultura que é possível determinar se ele tem contaminação ou não, além da coleta de amostras in loco, diretamente nos locais. Tá? E a contaminação ela é possível determiná-la através de laboratório, com aquele teste de contagem que eu falei no começo. Existem alguns equipamentos práticos também.